Cuba está prestes a viver uma revolução econômica, e a chave para isso pode estar a milhares de quilômetros de distância, na Rússia. Um novo projeto de extração de petróleo, liderado pela companhia Sarubezhneft, promete transformar a maior ilha do Caribe em um polo energético. O presidente Miguel Dias-Canel já está falando sobre as expectativas altas que cercam essa parceria. O que isso significa para o futuro de Cuba e para a geopolítica da região? A resposta pode surpreender. A cooperação entre Cuba e Rússia está se consolidando em um momento delicado para a economia cubana, com projetos pioneiros de exploração petrolífera, prometendo avanços significativos no setor energético. Em uma reunião com Sergei Kudryashov, diretor da empresa russa Sarubezhneft, Miguel Dias-Canel destacou o impacto positivo dessas iniciativas e as possibilidades de colaboração futura. O encontro, ocorrido no Palácio da Revolução, também envolveu a participação ativa da estatal cubana Cupet, buscando caminhos inovadores para expandir a capacidade de produção. Entre os destaques dessa parceria está o poço localizado em Boca de Jaruco, no noroeste do país, que emprega uma tecnologia de ponta conhecida como aquatermólise catalítica. Essa técnica permite a extração eficiente de petróleo de alta viscosidade, superando os desafios impostos pelas características do crudo pesado cubano. Estudos apontam que a região norte da ilha, entre Havana e Matanzas, abriga reservas estimadas em cerca de 10 bilhões de barris de petróleo. Graças à perfuração horizontal, é possível otimizar a produção, alcançando volumes de até 300 toneladas diárias em determinados poços. Mesmo com os avanços tecnológicos e os resultados obtidos, Cuba ainda enfrenta grandes desafios para atender à sua demanda energética. A dependência de importações de combustíveis permanece elevada e as restrições impostas pelas sanções econômicas dificultam o acesso a mercados alternativos. Dentro desse contexto, a colaboração com a Rússia se apresenta como uma estratégia essencial para superar barreiras e conquistar maior autonomia. Os projetos no setor petrolífero vão além de um simples reforço à infraestrutura energética. Eles simbolizam uma oportunidade de revitalização econômica para a ilha. Os recentes apagões, que impactaram gravemente vários setores do país, evidenciam a necessidade de soluções duradouras. Nesse cenário, a ajuda de nações parceiras como a Rússia e o apoio logístico de outros países, como o México, têm desempenhado um papel fundamental. Como exemplo desse apoio, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou o envio de 400 mil barris de petróleo a Cuba, um gesto que reflete a solidariedade diante da crise energética enfrentada pela ilha. Embora representem apenas uma fração da produção mexicana, esses fornecimentos são de importância vital para ajudar Cuba a atravessar este período desafiador. Embora essa quantidade represente uma fração da produção mexicana, ela tem um impacto significativo para Cuba, que enfrenta uma crise sem precedentes no setor energético. A situação se agrava devido à dependência do país de importações e às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, que restringem o acesso a fontes alternativas de combustíveis e tecnologias necessárias para modernizar sua infraestrutura. Entre janeiro e setembro deste ano, o México forneceu uma média de 20 mil barris diários de petróleo leve a Cuba, um aumento significativo em comparação com os 16 mil barris diários enviados no ano anterior. Esse crescimento reflete o fortalecimento da relação bilateral entre os dois países e a disposição do México em apoiar Cuba durante um dos momentos mais desafiadores de sua história recente. Para Cuba, esses fornecimentos representam muito mais do que simples números em relatórios de exportação. Eles simbolizam um verdadeiro salva-vidas que alivia, ainda que parcialmente, as severas dificuldades econômicas e energéticas enfrentadas pela ilha. A colaboração trilateral envolvendo Cuba, Rússia e México tem se mostrado crucial não apenas para atender às necessidades imediatas, mas também para redefinir a dinâmica geopolítica da região. Para alguns observadores internacionais, essas iniciativas são interpretadas como gestos humanitários que transcendem interesses políticos. Para outros, no entanto, elas representam um claro desafio ao bloqueio econômico que há décadas limita o desenvolvimento e
e a soberania de Cuba. O governo cubano tem manifestado uma profunda gratidão não apenas ao México e à Rússia, mas também a mais de 40 países e organizações internacionais que demonstraram solidariedade durante um recente colapso no sistema elétrico nacional. Esse apagão, que deixou a ilha em completa penumbra por 4 dias, foi resultado de falhas simultâneas em 3 das principais centrais de geração elétrica. Milhões de cubanos enfrentaram dias de incerteza e dificuldades extremas, uma situação que destacou ainda mais a fragilidade da infraestrutura energética do país. Em resposta, as autoridades cubanas anunciaram que 70% do serviço elétrico foi restabelecido em um esforço conjunto que envolveu não apenas o governo, mas também empresas públicas e privadas em uma corrida contra o tempo. Além disso, planos estão em andamento para ampliar a cobertura elétrica e fortalecer os sistemas existentes, visando evitar colapsos semelhantes no futuro. Em um comunicado oficial, o Ministério de Energia e Minas destacou a resiliência do povo cubano e a importância de parcerias internacionais para superar desafios dessa magnitude. A cooperação global, ao que tudo indica, não apenas está ajudando Cuba a enfrentar crises imediatas, mas também a construir um futuro mais estável e autossuficiente. O Sistema Elétrico Nacional de Cuba enfrenta desafios que vão além da simples manutenção de sua infraestrutura. A tecnologia utilizada é amplamente considerada obsoleta, o que aumenta a frequência de falhas e reduz a eficiência operacional. Além disso, as sanções econômicas impostas ao país dificultam o acesso a equipamentos modernos e a peças de reposição, agravando ainda mais o cenário. Outro fator crítico é o uso de petróleo e gás natural com alto teor de enxofre, que acelera o desgaste das turbinas e maquinários, forçando as equipes técnicas a trabalharem constantemente para evitar um colapso total do sistema. Apesar dessas dificuldades, Cuba tem se empenhado em buscar alternativas viáveis para enfrentar seus desafios energéticos. Uma das estratégias adotadas é o fortalecimento de alianças internacionais com países como Rússia, China e México. Esses parceiros têm contribuído com apoio financeiro, fornecimento de combustíveis e transferência de tecnologia, o que tem permitido a realização de melhorias pontuais na infraestrutura do setor elétrico. Além disso, há um esforço crescente para investir em fontes de energia renováveis, como solar e eólica, que oferecem uma alternativa mais sustentável e de menor custo a longo prazo. A participação de Cuba em encontros multilaterais, como as reuniões do BRICS, reflete sua determinação em romper o isolamento econômico e buscar novas oportunidades de cooperação. Esses encontros não são apenas uma plataforma para negociações comerciais, mas também um espaço para promover o debate sobre soluções conjuntas para os problemas energéticos e tecnológicos enfrentados por economias emergentes. A luta de Cuba contra adversidades técnicas e políticas é uma demonstração clara da resiliência de seu povo. Essa resistência é sustentada pela solidariedade internacional, pela busca constante por inovações tecnológicas e pela união nacional em torno do objetivo comum de superar as limitações impostas pelo bloqueio. Mesmo diante de uma infraestrutura fragilizada e das pressões externas, Cuba continua a demonstrar sua capacidade de se adaptar e transformar desafios em oportunidades. Essa jornada pela autossuficiência energética e pela soberania econômica é um exemplo de perseverança que inspira nações ao redor do mundo.